Paz seja com todos, amados. Silvanir do Meres, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Paz seja com todos da parte de Deus Criador, multiplicada em nome do Senhor Jesus. Amados, você acha que Deus Criador deixou o diabo e seus anjos e a terça parte do céu vivos para voltarem e se vingarem? Não. Deus Criador não é tão ingênuo assim. Ele condenou e matou o diabo e seus anjos e a terça parte do céu eternamente para nunca mais voltarem. Isso é uma verdade. Mas a terça parte do céu foi reivindicada pelo Espírito Santo e o Senhor Jesus, representado no livro de Esther por Mardoqueu e Esther. Deus deu a oportunidade da terça parte do céu, menos o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos estão ali representados por Amã e seus 10 filhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Esses não tem mais jeito, morreram, foram para a forca e morreram. Agora, a condenação dos judeus, Deus deu a oportunidade do Espírito Santo e do Senhor Jesus buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, mas mesmo condenados e mortos, Marcos 16:16, João 3:18, cada um dos que pecaram, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos nós, a terça parte do céu. Agora, tem um monte de estudiosos querendo debater comigo sobre esse assunto, um monte, né? Mas, amados, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não fui chamado para debater, eu não fui chamado para tentar explicar, convencer as pessoas, não. A minha função é pregar, a minha função é levar a palavra de Deus ao conhecimento dos corações. Quem convence é o Espírito Santo. Se alguém tem alguma dúvida, busque em Deus essas informações, né? Eu não tem um monte de estudiosos querendo debater comigo e provar que não foi Deus Criador que fez todas essas coisas. Escreveu essas coisas primeiro. Eles estão alegando que não foi Deus que escreveu essas coisas e fez essas coisas primeiro, como eu digo sempre. Amados, a certeza que eu tenho no meu coração é que todas as histórias escritas na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, isso é pensamento meu, isso é meu, queridos. Eu recebi do Espírito Santo isso eu estou dividindo com vocês. E fica a critério de vocês avaliarem e saber se o que eu estou falando tem sentido ou não tem. Isso é pensamento meu. Mas eu acredito que as histórias escritas na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, elas não foram histórias inventadas. Elas não foram histórias que Deus aproveitou, viu a história e colocou lá. Não. Na Bíblia, não. Todas as histórias, todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia teve um objetivo, teve um propósito. E o propósito de Deus foi falar, escrever e protagonizar os acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuros no céu ou no inferno, para que você tenha toda a explicação, para que você tenha todas as informações e para que você tenha todas as orientações que você precisa para sair dessa vida com vida.
Então, Deus seria irresponsável se Ele tivesse te jogado você no inferno, só de ouvir falar, conhecendo tudo, só de ouvir falar. E Deus seria irresponsável se Ele tivesse te jogado na terra, no mundo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma informação, sem nenhuma orientação, né? Então, amados, eu não fui chamado para discutir com ninguém, para explicar nada para ninguém. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, tá? Eles estão dizendo que Deus não foi Deus Criador quem escreveu. E eu acredito que todas as histórias da Bíblia, eu posso citar alguns exemplos aqui. A história de Esther e Mardoqueu nos mostra que Esther, que o Espírito Santo e o Senhor Jesus reivindicaram do rei, do grande rei, né, a nossa vida, as nossas almas. E o argumento que Esther usou foi esse, que o Espírito Santo usou foi esse, que nós não poderíamos ser condenados só de ouvir falar. Então Deus autorizou que nós pudéssemos experimentar, comparar e decidir e escolher entre o bem e o mal. E fica a critério de cada ser humano que está na terra, toda a humanidade que está no mundo, escolher a vida e a bênção, a morte ou a maldição. Então, isso está muito bem claro na palavra de Deus. Muito bem claro. E também temos lá Absalão, né, que tentou roubar o trono de seu pai. Uma demonstração bonita, uma analogia sobre o que aconteceu com Lúcifer no céu. Nós temos várias e várias informações de que o reino de Deus, ele foi já muitas e muitas vezes atentado contra ele. Deus, ele teve muitos inimigos e ele nos mostra isso em sua palavra, mas de todos ele venceu, né? Todos esses inimigos ele venceu. Deus Criador precisava que cada ser humano que está na terra, toda a humanidade que está no mundo, conhecesse o que é praga, o que é maldição. Quando nada nem ninguém sabia o que era praga, nem o que era maldição, ele, Deus Criador, mandou as pragas do Egito, né, sobre o Egito, e mostrou o que era maldição em sua palavra, né, sobre o povo judeu, né, para que todos vissem, ouvissem e conhecessem. Isso ficou registrado em sua palavra. Então, nós não sabíamos o que era praga, né? Sabíamos de ouvir falar. Mas Deus, ele colocou ali na sua palavra o que é uma praga, o que é uma maldição. E lançou sobre o Egito, e nós soubemos o que é uma praga, o que é uma maldição, através da sua palavra. Então, Deus Criador atua na base do crime organizado contra ele. A mentira é a base dos grandes crimes praticados contra ele. Deus Criador, ele atua na base do crime, né? Da mentira, ali no começo do crime, né? O engano e a iniquidade, etc. São a base dos grandes crimes, grandes pecados praticados contra Deus Criador. Ezequiel 28, 19, né? É uma sabedoria de Deus, que ele nos dá essas informações para que nós possamos nos municiar. Amados, meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Deus possa vos abençoar rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.